Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje e hoje eu quero ler com você Romanos 12. A partir do versículo de número 2 diz assim: Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo e todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Então, olha o que Paulo disse aqui, né? Que não podemos viver como as pessoas deste mundo, que vivem neste mundo. Jesus disse: Pai, abençoa eles porque eles estão no mundo, mas eles não pertencem ao mundo. Então, nós precisamos entender isso. Nós estamos aqui, mas não pertencemos para este mundo. Um dia que Jesus voltar, nós vamos para a Nova Jerusalém, com um corpo renovado, cearemos com Ele, estaremos lá. Então, ele diz aqui: mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. A nossa mente, ela precisa ser renovada, trabalhada, transformada. Paulo disse que nós devemos olhar para as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, se isto tem algum louvor, né? Se isso que é bom, ele vai falando, nisto pensai. A nossa mente, ela deve estar ocupada, cheia de coisas boas. Você já ouviu muitas vezes aquele ditado que diz assim: mente vazia é oficina do diabo. E é uma grande realidade, gente. A mente vazia, que não está ocupada, cheia da palavra e cheia da presença de Deus, ela vai ser uma oficina. E o que é uma oficina? Não, uma oficina, as pessoas inventam coisas, né? E pessoas às vezes dão tanto espaço ali que o diabo começa a tirar coisas boas e colocar coisas más na mente, no coração. Então, começa a tirar o que é verdadeiro, o que é puro, colocar o que é mentira, o que é falso, falsos pensamentos, falsos sentimentos. Começa a prender a pessoa, coloca
sentimentos de desconfiança, de medo, de pânico, e assim ele vai trabalhando na mente da pessoa, ele vai fazendo com que se desencadeiem ali várias coisas. E aonde ele diz ali, assim, quando a nossa mente for mudada, transformada, nós vamos conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ali Paulo diz, na linguagem de hoje, assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Quando eu me sujeito à autoridade de Deus, quando eu vivo a minha mente transformada, restaurada, a minha mente deve estar conectada com a de Cristo. Eu devo pensar nas coisas do alto, me ocupar com essas coisas, ter a minha mente, gente, por quê? Tudo desce para o nosso coração. A palavra diz que a boca fala do que ele está cheio. E a nossa mente é um campo de batalha espiritual. Aqui nós recebemos as informações, os dardinhos. O diabo usa os nossos olhos, os nossos ouvidos para trabalhar aqui, para que desça. A pessoa fala e assim é feito, se concretiza. Então Jó, ele disse, o que eu temia me sobreveio. Ele não falava, mas a mente dele vivia atormentada. A gente vê quando, se você lê o livro de Jó, toda vez que os filhos faziam um banquete, se reuniam na casa de um dos irmãos, no outro dia Jó ia lá e sacrificava a Deus pelos seus filhos, com medo, com receio de que eles tivessem feito algo, cometido algum pecado, algo contra o Senhor. Era o medo que ele tinha, de que os filhos pecassem, profanassem contra Deus. E ali ele tinha todo aquele cuidado, ele tinha um zelo excessivo, e era o que ele temia. Tudo que ele temia, ele disse, o que eu temia me sobreveio. Jó perdeu tudo, o dinheiro, a família, só não perdeu a esposa, mas os filhos ele perdeu os seus animais, ele perdeu a sua riqueza. Mas depois, se você ler Jó 42, ele diz assim, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará no teu caminho. Então, eu determino o que eu quero para mim. Deus disse, vocês vão escolher ou a bênção ou a maldição, que vocês escolham a bênção. A escolha é minha. Se eu quiser o melhor desta terra, a palavra diz em Isaías, se quiserdes e me ouvirdes, comereis e bebereis o melhor desta terra. É a única vez que você vê ali na escritura, se quiserdes. E se me ouvirdes, é para nós. Não existe na Bíblia, e se Deus quiser, talvez Deus me abençoe. Não. Deus, ele ou é sim ou é não. Mas para ele, sempre, ele vai querer te abençoar. Para Deus é muito mais fácil, E eu creio que deve ser uma alegria tão grande no coração de Deus poder realizar um milagre, ver as pessoas crerem que vão receber, porque a palavra diz que aquele que se aproxima do Senhor deve saber que ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Quando nós buscamos a Deus, nós começamos a desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade dele. Quando nós exercitamos a nossa fé, quando nós cremos, quando não murmuramos, quando não retrocedemos e não somos inconstantes. Paulo disse ali, quem sou eu para que Deus tivesse me chamado como apóstolo? Já pensou? Um homem que
perseguia a igreja, consentiu na morte de Estevão e foram outras atrocidades, né? Perseguia a igreja, os judeus, consentiu na morte de quantos? Mas Deus disse: esse aí é o meu vaso escolhido. Esse aí vai pagar o preço, vai pregar o evangelho. E foi o que Paulo fez. Quando ele realmente teve um encontro com Cristo, Paulo não ligou se ele seria rejeitado pelo povo romano, pelo povo judeu. Ele seguiu o propósito dele. Ele disse: combati o bom combate, percorri a carreira e guardei a fé. Para mim, morrer com Cristo é lucro. Então Paulo, ele tinha certeza da salvação dele. Ele sabia para onde ele ia. Ele sabia o Deus que ele servia. Quem tinha chamado ele? Deus disse: esse é um vaso escolhido. Então, quando Deus escolhe, quando Deus unge, quando Deus separa, nada para, nada te paralisa. Você segue aquela meta, você traça aquele objetivo e você vai. A palavra diz que ninguém faça a obra de Deus relaxadamente. Tem tradução que fala essa palavra mesmo, relaxadamente, gente. Com desleixo, sem amor. Eu aprendi, né, com o pastor que me batizou, que já está na glória, e quando ele me chamou para obreira muitos anos atrás, ele nos ensinou muito sobre temor, ter amor pelas coisas de Deus, pela obra, pelas pessoas, ter zelo pela casa do Senhor. Davi disse: me alegrei quando disseram que eu iria à casa do Senhor. Você tem se alegrado na presença de Deus? Você tem se alegrado quando é o dia de você ir na igreja, um dia de você ir no culto, de você ir numa célula, num estudo? Você tem se alegrado ou você tem feito disso um fardo, um peso? Se você está fazendo isso, você não vai viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A gente precisa renovar o nosso entendimento. Aqui, Paulo disse que nós fazemos parte de um mesmo corpo. E cada membro do nosso corpo, se você olhar para você vai ver que cada membro tem uma função. A dos olhos é ver, o nariz é respirar, a boca é para falar, para comer, os ouvidos para ouvir, as nossas mãos para produzir tudo aquilo que nós precisamos para trabalhar, para nos alimentar, e assim vai, gente. Os braços, a barriga, as pernas, os pés, tudo, cada dedinho tem a sua função. Quando você dá um cortezinho num dedo, aquilo ali já te incomoda. O teu corpo sente que tem algo que não está bem. Então, nós fazemos parte do mesmo corpo. Nenhum é melhor do que o outro, o dedo, ele não é menos só porque ele é menor do que o braço inteiro, o antebraço, não. Ele tem o mesmo valor, mas uma função diferente. E assim somos cada um de nós. Temos dons, temos talentos, e eles devem ser usados para o reino, em benefício do Pai, para alcançar a muitos, para que os cativos, os oprimidos de Satanás venham até ele. E Paulo disse que aqui tem vários ministérios, né? Os dons, dom de anunciar a palavra, de pregar, tem o dom de servir, o dom de ensinar. E aquele que for o teu dom, faça com excelência. Se o teu dom for de pregar, pregue. Se o teu dom for de ensinar, ensine.
Se for o de servir, sirva com excelência. Tudo que você fizer, faça com excelência. E Paulo disse ali, se é o de animar os outros, animem. De repartir com os outros, então que repartam com generosidade, né? Não com mesquinharia, não com avareza, mas com um coração generoso. Tem pessoas que têm um ministério para intercessão, para orar, para interceder. Tem pessoas que têm um ministério de visitação, para fazer visitas nos hospitais, orar nos hospitais, né? Então, cada pessoa tem o seu dom, seja para limpar, seja para orar, cantar. Cada um tem o seu dom, ou dons, tem talentos. Só que muitas pessoas perdem muito tempo querendo saber dos seus dons, buscando talentos, mas esquecem do propósito real. Senhor, para que tu me chamou? Para que e em que eu sou útil, em que o Senhor vai me usar? Porque Deus, ele não chamou qualquer um, não. Ele escolhe, ele capacita os seus escolhidos. Nada é por acaso. Deus chama a todos. Mas a palavra é bem clara, né? Que Jesus, ele chama, ele escolhe, poucos foram os escolhidos. Muitos foram chamados, poucos foram os escolhidos. Poucos foram aqueles que disseram, eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve, que a tua serva ouve. Poucos são os que decidiram pagar o preço para que o evangelho fosse pregado a toda criatura. Poucos são aqueles que largam a sua cruz, né? Toma a sua cruz e me segue. Poucos, não são muitos. Jesus disse, o Pai me deu a muitos. Ele não disse que seriam todos, porque infelizmente não vão ser todos que vão querer Jesus, que vão ir para a glória com Ele. Não vai ser muitos. Vai ser aquele que realmente se santificar, aquele que escolher fazer a vontade de Deus e viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Já diz, ela é boa. Deus, ele tem algo muito bom para nós. A palavra diz que os planos do Senhor são maiores e mais altos do que os nossos. Que ele tem futuro de paz, de prosperidade, promissor para nós. Então, às vezes a pessoa ela não sabe o que ela quer, mas Deus sabe o que Ele quer para você. Então você precisa dizer, Senhor, o que tu quer de mim? O que tu queres que eu faça? Me dá direção, me dá capacitação, me mostra, Pai, aonde e de que forma o Senhor quer me usar. A minha vida, Senhor, ela está nas tuas mãos. Eu sou um vaso, eu fui chamado, então que o Senhor me capacite, que o Senhor me encha do óleo da unção, que o Senhor me revista com o poder, Pai, das tuas mãos, que o Senhor tire as imperfeições, que o Senhor venha trabalhar na minha vida, na minha mente, no meu coração. É assim que nós devemos nos colocar diante de Deus, para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade. Boa, perfeita. Deus, ele tem planos perfeitos para nós, maravilhosos para nós. E agradável é a vontade dele, agradável. Deus, ele quer agradar os seus filhos. Deus quer dar o melhor para cada um de nós. Qual é o pai e qual é a mãe que não quer dar o melhor para o seu filho? Por mais que ele já seja casado, mora em outra cidade, mas quando eles ligam e dizem assim, mãe, pai, tô indo aí esse final de semana, nós vamos fazer uma visita, vamos ficar aí. Gente, qual é o pai, qual é a mãe que não corre para o supermercado para comprar tudo aquilo
que eles sabem, né, que os filhos gostam, que os genros gostam, que as noras gostam, que os netos gostam, vão comprar, a mãe vai fazer bolo, o pai vai fazer um churrasco, enfim, aqui no sul é churrasco, né, um chimarrão, aí de repente é um café, é uma lasanha, né, depende de cada lugar, de cada região, tem os seus pratos, né, tem as suas preferências. Então, cada pai e cada mãe faz o melhor para receber, para agradar, né? Para demonstrar o amor, né? Fiz tudo que eles gostam, estou recebendo fulano hoje, a fulana, meus netos, minha nora, meu genro, meus genros, né? Estão vindo. Porque é uma alegria, é uma satisfação poder esperar a todos com o melhor, com carinho, mostrando que você se alegrou de saber que eles estão vindo. E é assim Deus. Ele se alegra quando você busca, quando você ora, quando você volta, quando você se conecta, quando você tem intimidade. Ele se agrada. Então, viva a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Assim como nós pais, a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos, quanto mais Deus. A palavra diz, vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais eu. Eu não vou dar o Espírito Santo para quem me pedir. Eu não vou dar boas dádivas para quem me buscar? Claro que vai. A palavra diz, o que pede, recebe. O que bate, a porta se abre. O que busca, encontra. Mas eu tenho que dar os passos, eu tenho que pedir para receber, eu tenho que bater para a porta se abrir, eu tenho que buscar para receber. É assim, gente. Então nós temos que fazer a nossa parte. A salvação individual, nós precisamos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Deus tem o melhor para nós. Jamais Deus vai ser aquele carrasco que vai dizer, eu não vou te dar, lembra aquele dia lá, ó, tu não orou, tu não me buscou, eu não vou te dar nada. O ser humano é assim, né? Quando a gente era pequeno, a gente dizia assim, eu não sou mais tua amiga, não sou mais teu amigo. Daqui a pouco tava ali brincando de novo, criança é assim. Por que Jesus disse que a criança vai herdar o reino, que nós devemos ser como a criança? A criança não guarda mágoa. A criança não guarda rancor, não guarda ressentimento. Eles brigam, daqui a pouco eles já estão brincando. Eles nem lembram se um puxou o cabelo, se o outro mordeu, que eles estão brincando. E infelizmente o ser humano guarda essas picuinhas, guarda essas coisinhas no coração e deixa de viver o melhor. Por isso que Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque dele é o reino dos céus. E Jesus compara a nós como as crianças, ter um coração como uma criança. Uma criança, se você dizer para ela assim, amanhã, depois da manhã eu vou te dar um brinquedo, ela fica declarando. Todo mundo que chega na casa, ela diz, tia, tio, a tia diz que vai me dar, o tio diz que vai me dar um carrinho, o tio diz que vai me dar isso, a tia... Ela fica chamando a existência e ela te lembra. Ó, tô esperando. Ela é pura. Ela está esperando, ela está crendo que você vai dar aquilo que você prometeu para ela. E assim, gente, Deus é com a gente. Ele quer que a gente tenha esse coração puro, esse coração sincero como de uma criança, de saber que vai receber aquilo ali do Pai. Quantos dizem, pai, mãe, você me dá tal coisa? Ah, se você se comportar, eu te dou. Então, né? A criança fica ali, ela fica esperando e ela não esquece. Deus não esquece da gente e Deus tem o melhor para cada um de nós. Então que você reflita nesta palavra, que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam alimentadas, edificadas e que elas venham viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que elas tenham, Pai, um coração puro, sincero como de uma criança,
Que elas deixem de guardar mágoa, rancor, ódio nos seus corações e que vivam a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, Pai. E nós oramos pelo nosso estado, te agradecendo por cada bênção, por cada doação, pelo teu cuidado, Pai. Te agradecendo, meu Deus, pelo cessar da chuva e as águas que estão baixando. Que essas pessoas possam voltar, reconstruir, voltar para os seus lares, quem ainda tem, Pai, e que o Senhor venha prover um lugar para os demais morarem, que o Senhor entre com a provisão, Pai, na vida de todos. Abençoa o nosso país, abençoa, Pai, o nosso mundo e cuida de cada pessoa, de cada irmão, que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescentador, seja, Pai, derramada sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.